Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. Hoje no programa Câmara em Foco você vai saber tudo o que aconteceu na reunião ordinária da Câmara Municipal de Ubá dessa noite do dia 23 de outubro. Foi justamente nessa noite que a Câmara Municipal de Ubá instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que vai investigar as causas da crise hídrica na cidade de Ubá. E nessa reunião contou-se ainda com a presença de representantes do Ministério Público, Dr. Gleidson Pereira da Fonseca, promotor de justiça substituto do meio ambiente, também doutora Tereza Raquel Dávila Riane, promotora de defesa dos direitos do consumidor, o Dr. Nilo Marques Martins Júnior, ele que é titular da vara criminal da cidade de Ubá, além também da presença dos 11 vereadores da Câmara Municipal de Ubá. Aliás, os 11 vereadores subscreveram essa CPI, mas apenas 5 deles, os vereadores Edeir Pacheco, Pastor Darcy, José Roberto Filgueiras, Jane Lacerda e Antero Gomes de Aguiar é que formarão e vão compor essa CPI. E você vai ficar por dentro de tudo isso, já que essa CPI pretende investigar a fundo as causas da crise hídrica. E eu trouxe aqui para discutir com os vereadores esta edição do jornal O Noticiário, datada do dia 30 de maio do ano de 2014, onde a Copasa, em manchete nesse jornal, já admitia a possibilidade de racionamento de água naquele ano, isso em 2014. Em 2014 tivemos crise hídrica, em 2015 tivemos crise hídrica, em 2016 tivemos crise hídrica e em 2017 estamos passando por aquela que certamente é a pior crise hídrica de todos os tempos. Teremos culpados? Essa CPI vai apurar os fatos. Fique por dentro de tudo agora no programa Câmara em Foco. Então, com base no artigo 45, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Ubá e no artigo 68, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, fica a partir deste instante constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar a crise hídrica em nossa cidade, solicitada por intermédio do requerimento número 200, que foi lido no protocolo dessa sessão, sendo composta pelos primeiros signatários do mesmo, quais sejam os vereadores Edeir Pacheco da Costa, Pastor Darcy Pires da Silva, José Roberto Reis Filgueiras, Jane Cristina Lacerda Pinto e Antero Gomes de Aguiar. Esses é que vão compor a nossa comissão. E mais os demais vereadores, que já foi lido aqui, todos os vereadores assinaram. Então, essa comissão terá um prazo de 120 dias, prorrogável até a metade do período, mediante autorização plenária para a conclusão dos trabalhos. Então, nesse instante, nós vamos suspender a reunião aqui por até meia hora. Senhoras e senhores, a comunidade ubaense, mais uma vez, está sofrendo os efeitos de uma grave crise hídrica. E por se tratar de falta d'água, um produto essencial para a vida, os ânimos já começam a se exaltar em alguns pontos da cidade, porque as pessoas não estão vislumbrando uma solução definitiva para o problema. É certo que temos que cobrar ações e aspirar por soluções, mas devemos fazê-lo no limite da lei e da ordem. Nesse sentido, autoridades constituídas dos 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, e com a participação imprescindível e valiosa do Ministério Público, estão se empenhando para avaliar o problema que estamos enfrentando e obter respostas e soluções para apresentar à comunidade. Posso adiantar que já há uma reunião agendada para a próxima segunda-feira, dia 30, às 14 horas, no Fórum de Ubá, com as autoridades mencionadas e para a qual estamos contando com a presença da presidente da Copasa. É certo que representantes da comunidade poderão prestigiar a reunião. Em sendo essa reunião da Câmara uma sessão ordinária, o regimento interno do Legislativo
impede a discussão do tema, eis que ainda não há uma proposição formal em tramitação sobre o assunto. Contudo, estando presentes muitos cidadãos e diversas autoridades, consideramos que não podemos perder a oportunidade de abrir um espaço para uma exposição preliminar sobre o tema. Por isso, vamos interromper a reunião da Câmara por pelo menos 30 minutos, até 30 minutos, para ouvirmos a opinião de representantes das partes aqui presentes. Antes, agora, gostaria de dar as boas-vindas a todos os senhores e senhoras, especialmente ao público que nos abrilhanta nessa reunião e a quem se dirigem os nossos trabalhos nessa casa. A presença de todos os senhores e senhoras às reuniões da Câmara constitui incentivo para que nos esforcemos cada dia mais em prol de nossa comunidade. Então, quero dar boas-vindas também às dignas autoridades que nos honram com suas presenças e convidá-las para tomar assento ao lado da mesa diretora. Dr. Nilo Marques Martins Júnior, juiz de direito da Vara Criminal, da Infância e da Juventude. Prefeito Edson Teixeira Filho e o vice-prefeito Vinícius Amor de Lacerda. Os promotores de justiça, Dr. Gleison Pereira da Fonseca, doutora Tereza Raquel Dávila Riane Lana, representantes do Ministério Público, nossa comarca. Tenente-Coronel Lúcio Mauro, comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar. E a doutora Paula Dantas, defensora pública na comarca de Ubá. Então, boa noite, né, às autoridades. Então, vamos passar a palavra aqui para o doutor Gleison, né, que é o nosso promotor de justiça. Meu nome é Gleison Fonseca, eu sou promotor de justiça, e na qualidade de plantonista na sexta-feira, eu, atendendo ao pedido da população, inicialmente do Pires da Luz, e com o apoio imprescindível da Polícia Militar, nós nos reunimos nas dependências do Fórum pela manhã, e lá, com a presença de alguns, está ali o Michael, né, mas alguns outros representantes lá da comunidade, que representam também o movimento Base Água, se não me engano, nós fizemos uma abordagem preliminar e eu ouvi dos manifestantes naquela ocasião a sua preocupação e até indignação com relação ao precário abastecimento de água aqui na nossa cidade. É um assunto que diz respeito, obviamente, não apenas ao Pires da Luz, eu acredito que seja uma questão que aflige a todos nós, de uma forma geral, e ouvi deles as reclamações, as ponderações, que dizem respeito não só à própria falta de água, como a irregularidade do rodízio que é feito, e algumas questões de ordem que não nos diz respeito, que é a questão política, diz respeito aos senhores vereadores e prefeitos, e eu me comprometi a eles de estar aqui hoje, foi uma sugestão, né, que partiu deles, né, que fazer uma manifestação aqui hoje, e eu me prontifiquei então a estar com eles, embora essa questão específica não seja da minha atribuição lá no Ministério Público. A questão do meio ambiente, ela está a cargo da doutora Thaís Lamin, e a questão do patrimônio público e consumidor, a cargo da doutora Tereza Raquel. Me comprometi também, e cumpri, felizmente, a interceder, fazer contato com o comandante Campos, ainda com o prefeito, eu fiz naquele mês de
com a colega Tereza Raquel para que pudesse estar aqui hoje, caso quisesse, né, para que a gente pudesse, então, trazer a público no ambiente correto essas questões. Finalmente, eu fiz um apelo aos manifestantes que, embora eu julgue que o pleito é legítimo, uma vez que há água imprescindível, mas da forma como estava sendo oportunizada naquele momento a manifestação, com o fechamento de uma via pública, não era a maneira adequada. Então, eu os recomendei que naquele instante cessassem o movimento. Isso foi na sexta-feira, pela manhã, por volta de meio-dia. Tomei conhecimento que posteriormente, em outro ponto, pelo menos, teve também mais uma paralisação. E eu entendo, enquanto cidadão, obviamente, que essas manifestações, elas, no que se refere à questão do desabastecimento de água, ela é uma questão justa, mas ela deve seguir o ordenamento jurídico, que não permite o fechamento de via pública. Até mencionei aos que estavam lá a questão, por exemplo, de a passagem de uma ambulância ou de um carro particular que estivesse levando alguém que possa ser prejudicado. E que, no fundo, a própria população que estaria impedida daquele acesso seria tão prejudicada ou mais do que aquelas pessoas que estão sem água. A forma é legítima, a manifestação, mas ela não pode passar da questão legal. E naquele dia, então, nós conversamos e, posteriormente, após fazer os contatos, então, conversei também com a minha colega, a doutora Thaís, e, em virtude daquele pontapé inicial que foi dado através da manifestação, porque, senhores, eu acredito que a manifestação popular ela é legítima. Nós necessitamos de que as pessoas se manifestem positiva ou negativamente em relação aos pontos, mas tudo de uma forma legal e ordeira. Foi nesse sentido que eu orientei os senhores que estavam lá. Né? E hoje, os senhores falaram que haveria um número grande, a Polícia Militar, então, providenciou a logística para que pudesse nos garantir a segurança de todos. Felizmente, não foi necessário, comandante, dessa forma. Mas o certo é o seguinte, nós queríamos inicialmente agradecer à Câmara, não apenas por estar recebendo a população, como nós também, mas especialmente pelo fato de que hoje, nessa sessão ordinária, onde não há espaço regimentalmente pela lei para essa colocação da Copasa, a presidente suspendeu a sessão por 30 minutos e nesses 30 minutos é o espaço que nós vamos ter rapidamente para debater e eu gostaria de trazer para o senhor algumas questões. A questão da instalação da CPI, se vai ter, isso é uma questão política. Essa questão ela não diz respeito a mim, não diz respeito à doutora Tereza, nem ao doutor Nilo. Essa questão é a questão de foro íntimo da Câmara dos Vereadores, que inclusive já foi, parece que até com unanimidade, né? Foi isso? Ou quase, né? A maioria já foi instalada. Então, essa é uma questão de respeito à Câmara. O que eu vim trazer aos senhores aqui são alguns, apoiados pelos meus colegas, são alguns pontos jurídicos, e essa sim é a nossa área, com relação ao entendimento dessa questão do abastecimento devido de água pela empresa que se comprometeu a isso. Nesse sentido, nós tivemos hoje à tarde, lá no fórum, uma reunião que contou com a presença minha, da doutora Tereza Raquel, da Neide, da Rosângela, do prefeito, do senhor Edson, do Vinícius também, doutor Nilo, da doutora Paula, defensora, aliás, eu tenho cumprimento, desculpa, doutor, professoria também aqui, e outras pessoas. E lá nessa reunião, nós conversamos sobre os aspectos jurídicos, que é o que nos compete, dessa questão da Copasa. E, em virtude do ordenamento jurídico, do que determina a legislação, e, inclusive, com a coincidência dessa sessão ordinária aqui da Câmara Municipal, que não permite esse espaço, nós deliberamos, e a doutora Tereza Raquel já fez um pedido nesse sentido, para que nós realizemos na próxima segunda-feira, às 14 horas, lá no fórum, uma audiência pública para debatermos, não apenas na questão do anseio popular, mas é uma audiência pública que atenda aos interesses da lei, da legislação, do que a doutora Tereza vai falar em breve. Por quê? O Ministério Público, já há algum tempo, desde 2015, se não me engano, 2015, entrou com uma ação civil pública em relação a essa questão hídrica.
Essa ação, ela já contou com decisões do Judiciário, a pessoa do doutor Tiago, e inclusive com o deferimento de uma medida liminar, que deve ser cumprida pela Copasa, sob pena de, ela não cumprindo, ela está incidindo em multa que já foi fixada. Na verdade, ela, por não estar cumprindo, ela já está sofrendo essa penalidade da multa. E eu comentando lá na reunião da sexta-feira, alguns falaram, não adianta, porque a gente precisa de água. Mas é o seguinte, nós temos as limitações, nós temos que seguir o ordenamento jurídico. Obviamente que a justiça, ou o Ministério, nós não podemos contratar uma empresa, nós não podemos determinar a forma que seja necessária, né? Mesmo porque eu não entendo nada de água, né? Se for a poço resolve, se causa dano ou não, se vai buscar, de onde vai buscar, isso eu não entendo. Isso aí é por conta dos técnicos. Agora, o que é que nós entendemos é da questão jurídica. E nesse aspecto, então, nós marcamos para a próxima segunda-feira, às 14 horas, e a doutora Tereza Raquel já fez um pedido hoje, e já foi deferido pelo doutor Tiago, não para um convite, mas com a intimação da presidência da Copasa para estar nessa reunião na próxima segunda-feira, às 14 horas. Porque lá sim é uma reunião específica, uma audiência pública específica para essa finalidade. Todos os senhores, através do representante da Fabondeiro, poderão narrar as experiências negativas que infelizmente estão tendo. Embora eu comentei até com a Tininha ali brincando comigo, porque está faltando água ali. Olha, do problema todos nós sabemos, né? Eu acho que não há ninguém aqui que discorde que o abastecimento hoje, ele não está contento. Agora, é necessário que a gente busque as formas jurídicas para isso. Então, através da reunião que nós fizemos na sala do Toquilo hoje à tarde, contou com a presença dessas autoridades que mencionei aos senhores. Então, o caminho jurídico que nós pretendemos buscar é exatamente através da questão contratual que existe hoje com a Copasa. As demais questões que parece que em grupos circulam, que diz respeito a isso, a opinião de um de outro, as questões políticas, essa nós vamos nos abster, isso é coisa para ser discutida aqui nessa casa legislativa, ou com o senhor prefeito. Nas questões políticas, nós não interferimos absolutamente nada. A nossa preocupação é estritamente jurídica dentro dos limites legais. E não quer dizer também que se um tiver uma posição a favor ou contra alguém esteja errado, eu acho que não. O interesse tem que ter sempre público. Né? Então, independente de ser uma empresa ou ser outra, o que eu gostaria de ter, e acredito que todos os senhores, é um serviço de atender essas necessidades para a qual for contratado. Se essa empresa da Copasa, se essa empresa não é Copasa, a mim não diz respeito. O que eu preciso é da água. Acredito que todos os senhores também. Mas, como eu disse, essa decisão estritamente política, a cargo, a CPI agora por conta da Casa Legislativa, e a questão política por conta do senhor prefeito e da sua equipe lá. Então, nessas questões, a gente não se discute. Eu acredito que seja, senhor presidente, quero acreditar que seja até desnecessário, nesse momento, nós ouvirmos os anseios da população, porque alguém tem algum assunto aí diferente de água? Não. Queremos solução. Exatamente. Então, eu mencionei lá fora, conversando lá fora, é o seguinte, que a solução, ela passa por alguns caminhos. O que nós podemos tentar agilizar, tentar resolver, que é a nossa obrigação, é a solução jurídica. Essa, eu estou aqui prestando conta aos senhores, né, doutor Tereza Raquel, doutor Nilo também. Agora, as questões, a outra via de solução, que é a via política, como eu já disse algumas vezes, essa não depende de nós, depende dos vereadores e também do senhor prefeito. Então, para que a gente abrevie e não atrapalhe o rito próprio da sessão legislativa de hoje, da sessão ordinária de hoje, eu gostaria de convidar os senhores para segunda-feira, às 14 horas, também os órgãos da imprensa, os representantes de bairro, os líderes dos movimentos e toda a população, de uma forma ordeira, dentro da capacidade que o nosso salão de júri, 120 pessoas, dentro da capacidade que o nosso salão de júri permite, nós vamos ter, sim, lá uma audiência pública. E nessa audiência, com a presença da doutora Thaís, que é quem eu estou representando nesse momento, mas que é a promotora titular do meio ambiente, porque há uma questão relacionada à questão sanitária, de esgoto, que diz respeito ao meio ambiente. Tá certo?
Exatamente, isso. E também o representante da Copasa, que deve ser intimado, suponho que amanhã, já que a decisão foi tomada agora no fim da tarde, pelo doutor Tiago, essa intimação para que compareça. Tá certo? Eu vou passar a doutora Teresa Raquel, ela vai, dentro da atribuição dela, obviamente, dar aos senhores as informações que os senhores necessitam. Aguardo os senhores, então, portanto, na próxima segunda-feira, às 14 horas, lá no fórum, até 120 pessoas. Muito obrigado. Por favor, eu só gostaria que falasse, deixasse as autoridades primeiro falar, porque aqui nós estamos abrindo uma exceção, suspender uma reunião, e nessa reunião, lá no fórum, na segunda-feira, terá a palavra de todo mundo que quiser falar. É uma audiência pública. Aqui me permite, deixa eu explicar aos senhores. Nós seguimos o ordenamento jurídico, nós seguimos o que determina a lei. Hoje, nós não havíamos marcado aqui hoje essa sessão para debater isso. Hoje há uma sessão ordinária, inclusive para matérias como essa que os senhores acabaram de ver que já foi para a CPI, que precisariam, como outros, precisam ser votadas hoje. Então, hoje não é o dia de nós manifestarmos. Tá certo? Agora, lá na segunda-feira, marcou segunda-feira para dar tempo hábil da Copasa, para chegar a intimação, se programar para aquilo. Agora, na segunda-feira, às 14 horas, lá será uma audiência pública. Lá o senhor e todos os senhores que eu falar vão ter voz. Agora, obviamente que é desnecessário a gente ser repetitivo nas sessões, porque senão a audiência pública ela não vai surtir o efeito que nós precisamos. Tá certo? Então, essa questão da limitação não é por conta de um ou de outro, da presidente, não, é porque o regimento interno manda dessa forma. No início, eu já até parabenizei a presidência por ter nos oportunizado, porque senão, sem suspender a sessão, nem isso nós poderíamos estar manifestando aqui. Tá certo? Segunda-feira, às 14 horas, é o espaço necessário. Nós temos uma questão técnica também, porque isso vai ser registrado em ata, já existe uma ação civil pública contra a Copasa, e essa discussão que nós temos que ter é realmente direto com a Copasa, por isso que a gente está intimando a presidente da Copasa para essa reunião. Tá? E tem que ser antes das 18 horas, dentro do horário forense, justamente para quê? Para a gente constar em uma ata e amanhã a gente tem um documento que a gente pode executar a Copasa. A nossa preocupação é a mesma que vocês. Eu também estou uma semana sem água dentro da minha casa. Igual o doutor Reis falou. A água é um problema de todo mundo. Só que a gente quer justamente ter um instrumento jurídico para amanhã a gente poder executar essas multas que a gente está precisando e transformá-las de alguma forma efetiva na busca de água para a comunidade. A gente quer realmente resolver isso de uma forma jurídica, mas tem que ser dentro do horário forense. Porque senão amanhã a pessoa vai lá, mas isso foi feito 19 horas, está fora do horário e tecnicamente está errado. Então a gente está observando todas essas questões, é crítica a situação para todos nós. Não, mas aí que está. A questão é justamente essa. Segunda-feira nós vamos estar lá para questionar essas coisas. Não adianta vocês agora questionarmos, tá? Porque a gente não está a par das coisas. Então, segunda-feira a gente está convidando as lideranças, tá? Para a gente sentar e ter uma conversa com quem de direito. Com quem de direito. Não adianta a gente, igual o doutor Gleison falou aqui agora, a gente querer discutir o contrato agora, querer discutir como é que vai ser a distribuição de água com a Copasa. A mesma coisa, o mesmo sentimento que vocês têm, eu também tenho. Ou seja, a Copasa coloca lá uma distribuição de água segunda, quarta e sexta e não está cumprindo. A gente se prepara e a água não vem. Não é? Então a gente está
vivendo a mesma angústia de vocês. E a gente marcou essa audiência para segunda-feira para dar tempo para ela vir. E, tecnicamente, ela pode até ser penalizada por crime de desobediência por não ter vindo. Então a gente está usando todos os instrumentos que a gente tem para tentar resolver essa questão angustiante para todos nós. Todos nós. Não, eu entendo. Mas a gente quer justamente isso, minha querida. Peraí, a gente quer justamente isso. Nós estamos querendo discutir. Donilo, só um pouquinho. Se eu quiser, né, nomear 3 pessoas para falarem, nós podemos. Mas não, porque senão nós não vamos... Se a gente for falar, se a gente for falar individualmente, é complicado. O que a gente não está falando, nós vamos discutir, já existe uma multa imposta, nós vamos ver o que a gente consegue converter essa multa em ações para você. Segunda-feira nós vamos lá para discutir isso, é urgente. Nós sabemos que é urgente, é por isso que a gente está. Não, gente, o que vocês têm que entender é que não adianta discutir isso aqui agora, a Copasa não está aqui. Eu entendo. Não, eu entendo. Nós todos aqui entendemos. Eu estou acompanhando o caso juridicamente desde final de 2014, quando a gente começou com a primeira crise hídrica séria. Em razão dela, eu ajuizei em fevereiro, 31 de janeiro, salvo engano, de 2015, a ação civil pública. E com os argumentos colocados na ação, a gente conseguiu a liminar do Dr. Tiago. Essa liminar tem, com comprovação, sido descumprida pela Copasa. E em razão disso, a gente conseguiu fazer uma reunião hoje, intimar a Copasa para a reunião da segunda-feira. E eu preciso realmente de embasamento fático, ou seja, prova, para poder ter mais elementos para a Copasa. Por favor, eu preciso que vocês se organizem de hoje até segunda-feira que vem. Eu já tenho muita coisa lá. Muitas pessoas estão fazendo a representação. Pede o cancelamento das contas de água. Se vocês quiserem só falar, a gente não precisa estar aqui. Eu gostaria que vocês me dessem a oportunidade de eu me manifestar. Se vocês discordarem, eu tirei de vocês, mas deixam eu falar, depois vocês vão falar. Vocês têm o meu gabinete para falar comigo durante toda a semana. É isso que eu quero mencionar a vocês. Façam agora, antes de ir embora, ali fora, na rua, amanhã na minha promotoria, a relação dos dias que vocês estão sem água, desde quando, o nome da rua e o identificador da Copasa. Porque eu preciso disso, que a cada fornecedor que está mais de 72 horas sem água, é mais uma incidência de multa. É mais um dinheiro que a gente pode pegar do Copasa para investir no próprio fornecimento de água aqui. Agora, é necessário esclarecer para vocês que tem 2 assuntos diferentes dentro da crise hídrica. O primeiro é o aspecto jurídico do não fornecimento adequado da água. Sobre esse aspecto, eu, Dr. Gleison, doutora Paula e Dr. Nilo podemos manifestar. O outro aspecto, e que parece que o que vocês querem discutir no momento, é sobre a decisão política de quem vai fornecer a
ser serviço autônomo, se vai ser a Copasa, se vai ser outra empresa. É uma decisão que vocês podem subsidiar o prefeito a tomar, uma decisão que quem vai tomar é o prefeito, que é representante do povo, e aí cabe toda manifestação para mostrar ao prefeito o que vocês querem. Mas isso é a ele, é o poder público, aos vereadores, representantes do legislativo, e ao prefeito, que é o representante do executivo. Quem toma a decisão política é ele, embasado na vontade do povo. Agora, não cabe aqui a gente analisar a questão jurídica sobre a quem eles vão contratar. Isso é uma decisão política. Então, são duas situações distintas. A questão jurídica, a quem cabe vocês parlamentar conosco da área jurídica, e a questão política. Eu acho que hoje, no momento da crise, para água, para amanhã, para depois da manhã, nós temos que preocupar com o fornecimento da água. Resolveu a crise, daqui 10 dias, 15 dias está resolvido, vamos debater o aspecto político de quem nós vamos contratar para o próximo ano, para os próximos 30 anos, para os próximos 10 anos. Mas a gente não pode misturar os dois aspectos sob pena de a gente não conseguir a água de amanhã, a água da semana que vem. Então eu acho que nós temos que ter essa serenidade no momento, que eu sei que é difícil, e não pensem que vocês passam aí sozinhos, não. Todos nós moramos em Ubá, a minha família mora em Ubá, eu tenho criança pequena, eu sofro com a falta de água. Não pensem que nós não sofremos. Nós sofremos assim como vocês. Agora, eu peço serenidade para a gente resolver essa questão juntos. Fica só curtindo a atenção. Enquanto cidadão, eu estou sentado aí com os senhores e padeço também da falta d'água, todos nós. Mas, vou voltar a repetir, como bem disse a doutora Tereza, são duas questões. A questão jurídica, eu, a doutora Paula, a doutora Tereza Raquel, o doutor Nilo, nós estamos aqui para tentar resolver, e o prazo ele não pode ser antes de segunda-feira, é porque nós não queremos não. Porque como o doutor Nilo falou, se nós não tivermos o prazo hábil da intimação chegar para que nós vamos perder tempo. Não adianta marcar para amanhã, porque ela não virá e não resolveu nada. Esse contrato pode ser assinado antes. Essa questão, nós estamos falando da questão jurídica. Da questão da assinatura do contrato, qual que é a empresa, isso não nos diz respeito. Tá certo? Então veja bem. Só um minutinho. Se o contrato for ilegal e ele for assinado hoje, ele vai ser anulado. Então vocês podem ficar tranquilos, se ele for ilegal, anulado ou não anulado, assinado ou não assinado, ele vai ser anulado. Se ele for ilegal, não quer dizer que ele for assinado, imediatamente ele vai ser anulado. Mas se houver afronta à lei, ele pode ser anulado. Então, senhores, é o seguinte, eu peço aos senhores um pouco de serenidade, porque a presidente nos concedeu 30 minutos e eu estou explicando aos senhores, ou nós explicamos aos senhores, a questão jurídica. E nós estamos interrompendo, suspendendo a sessão ordinária. E nós não estávamos, os senhores não estavam marcados para poder falar hoje. Caso os senhores queiram comparecer na próxima segunda-feira às 14 horas, Sr. Michael, caso os senhores demais queiram comparecer, lá será audiência pública para tratar especificamente dessa questão jurídica dos aspectos do desabastecimento de água. Gente, só um minutinho aqui, ó. Pode falar. Acabei de questionar o prefeito aqui agora, tá? Só para dar uma tranquilidade para vocês. Com certeza, tá? Já que a questão é a data de assinatura de contrato, com certeza, antes do dia 30, nenhum contrato vai ser assinado com contrato. Já é uma questão que a gente pode ter tranquilidade. Tá? O mais importante, tá? E a gente não pode, primeiro, nós temos que, a gente gosta de ser respeitado, então a gente tem que aprender a respeitar. Eu aprendi a respeitar para ser respeitado. Existe um regulamento da casa que a gente não pode discutir isso hoje aqui, porque é uma sessão ordinária. Tá? Então eu peço a vocês a compreensão para isso. Segundo, já tem reunião marcada para o dia 30. Você é o Maicon, pega as lideranças, como a doutora Tereza falou, reúna com as lideranças, faça um hall
tá? de reclamações, de pontos a serem discutidos. Não, justamente, reúne isso, sintetiza isso, porque segunda-feira você com as lideranças vão poder se manifestar. Por isso que a reunião vai começar 2 horas, vai começar 2 horas, não tem hora para acabar. Isso que é importante. Justamente, no horário hábil, que a gente vai conversar e nós vamos discutir. O que eu peço a vocês, o doutor Cleiton está falando, o doutor Teresa Raquel também, e eu representando as autoridades da área jurídica, é que a gente tem que entender que são 2 discussões distintas. A jurídica, que é a relação Copasa, fornecimento de água, e a política. Então eu peço a vocês, para segunda-feira, quem puder, tá, ir ao fórum, no salão do fórum, nós vamos estar lá com a representante da Copasa, que é mais importante. É ela que é importante para essa discussão toda. Que a gente vai ficar aqui discutindo a noite inteira e não vai ter ninguém para falar assim, não, amanhã vai ter água. Não é? Então eu conto com a presença de vocês na segunda-feira lá, às 14 horas, para a gente começar a discutir sobre a questão da crise hídrica. Tá? Eu peço a cooperação de vocês, conto com vocês lá, para ajudar a gente. Sim, nós vamos discutir isso tudo lá segunda-feira. Tá? Sim. Não, só que é segunda-feira que nós vamos discutir. Tá? Segunda-feira. Combinado? Senhores, então é o seguinte. Então, senhores. Deixa eu esclarecer, doutor. A CPI, ela não precisa de votação, ela já foi instalada a CPI. Ela já foi aprovada. A CPI já foi aprovada. Já foi assinada por todos, já está aprovada. Acompanhar os vereadores do CPI e deixar alguns líderes comunitários que estão acompanhando a investigação também. Não só no meio da sociedade, está acompanhando a investigação também. A gente tem que verificar, entendeu? Não é duvidando nenhum momento, não. Eu acho que a sociedade tem direito de participar do. Com certeza, com certeza. Eu saber o que aconteceu. Eu queria que a Câmara aqui nomeasse algumas pessoas acompanhando a CPI em si, a risca, fora da política. É crime seu, né? Isso tudo podemos discutir na segunda-feira. Bom, senhores, é o seguinte. Senhores e senhoras, eu acredito que a mobilização que todos eles fizeram em virtude desse precário fornecimento de água, ele já surtiu o efeito de início das discussões. Vê-se que a CPI já foi instaurada, né? E no aspecto jurídico também, eu, a doutora Teresa, o doutor Nilo, a doutora Paula, estamos fazendo a hora extra até agora, né? Talvez o senhor já tenha acabado, nós estamos aqui para fazer. Então, eu agradeço, senhora presidente, eu agradeço então, em nome do doutor Nilo, da doutora Teresa e da doutora Paula, eu agradeço a oportunidade que nós tivemos de tentar esclarecer. Agradeço ainda a toda a Câmara pela oportunidade da suspensão da sessão ordinária para poder discutir esse assunto. E na questão que diz respeito à audiência pública dos aspectos jurídicos, os senhores estão sabendo então, é na próxima segunda-feira às 14 horas. Esperamos, foi intimada para isso a presidente da Copasa, vamos contar também com a presença da doutora Thaís Lamin, que é a promotora do meio ambiente, lá na próxima segunda-feira às 14 horas. Tendo em vista que a nossa participação no aspecto jurídico já se encerrou, então peço aos senhores a licença, nós vamos retirar então e a Câmara então vai continuar com os trabalhos ordinários relativos à sessão ordinária, tá certo? Muito obrigado aos senhores, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Comigo o doutor Gleidson Pereira da Fonseca. Hoje ele participou aqui na Câmara Municipal de Ubá de uma rápida audiência onde os representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário puderam colocar as suas posições sobre a questão da Copasa e também conversar um pouco com a população. O doutor Gleidson trouxe para a Câmara Municipal de Ubá a experiência de ter participado de uma reunião com os moradores do Pires da Luz,
que na semana passada chegaram a interditar um trecho de rodovia em protesto contra a falta de abastecimento de água lá naquela região. Depois houve uma reunião no fórum onde o Dr. Gleidson participou na qualidade de promotor do meio ambiente, ele substituindo a doutora Thaís. Dr. Gleidson, esse primeiro contato com a população foi perceptível que as pessoas estão realmente muito revoltadas com essa questão do abastecimento de água. E o Ministério Público desempenhou um importante papel de colocar as coisas de uma forma que as pessoas pudessem entender esse processo e e onde o Ministério Público pode estar colaborando, né? É verdade. Na verdade, a falta de água é um problema público notório que aflige a todos nós. Entretanto, as manifestações, elas são justas, da população justas, até o momento que não passam para a ilegalidade. Por exemplo, o fechamento de vias, obviamente, ele não deve ser tolerado. Mas, contudo, surgiu a oportunidade de nós iniciarmos esse diálogo, embora o Ministério Público, já desde 31 de janeiro de 2015, através da promotora doutora Tereza Raquel, já entrou com a ação civil pública, que já contou com a decisão liminar, obrigando a Copasa ao fornecimento de água sob pena de pagamento de multa diária. Essa multa já está sendo executada, porque o fornecimento eu não estou sendo contento, só que, entretanto, hoje, por se tratar de uma sessão ordinária, onde não havia pauta disponível, dado, obviamente, a urgência, nós entendemos, fizemos a reunião hoje à tarde, e entendemos que vamos trazer essa reunião para aspecto jurídico. Para tanto, estamos convidando a população para uma audiência pública que será realizada na próxima segunda-feira, dia 30, às 14 horas, lá no Fórum, onde trará subsídios para o processo judicial por conta da doutora Tereza Raquel e do doutor Tiago. Também no aspecto do meio ambiente, através da doutora Thaís Lamin, que se encontra de férias essa semana, mas estará presente na próxima segunda-feira. Essa reunião de segunda-feira, doutor Gleidson, vai contar com a presença de representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal também, e a presidente da Copasa está sendo intimada a comparecer, né? Até então a presidente era convidada, mas agora no processo judicial, através do pedido da doutora Tereza Raquel, com o deferimento através do doutor Tiago, ela já será intimada provavelmente amanhã para a intimação mesmo, para comparecimento sob pena de crime de desobediência ou da presidente ou de alguém que por ela responda nessa reunião de segunda-feira, nessa audiência pública. Seria muito interessante que a população, o prefeito participassem, mas essa audiência pública, ela não tem fins políticos no aspecto de se vai ser a Copasa mesmo ou outra empresa. Isso diz respeito ao Poder Executivo e agora através de uma CPI criada hoje pelo Poder Legislativo. O que lá na Justiça nós vamos analisar são os aspectos jurídicos do contrato que já existe com a atual empresa, que é a Copasa. A CPI hoje formada aqui na Câmara Municipal foi assinada pelos 11 vereadores da Câmara. E os vereadores têm demonstrado o interesse, através da criação dessa CPI, de investigar realmente as causas da crise hídrica e de por que a cidade chegou no ponto que chegou. Na verdade, pelo que a gente depreende, tratam-se de duas questões. A primeira diz respeito à questão jurídica, ou seja, a empresa hoje contratada, a Copasa, ela tem atendido de forma regular e satisfatória o abastecimento de água de Ubá. Essa é uma questão. A outra questão que foi debatida aqui hoje, a população, ou pelo menos a parte da população, está satisfeita com os serviços que a Copasa está prestando ou seria necessário outra empresa? Essa questão, ela, como eu disse, ela é política e diz respeito apenas aos órgãos constituídos do município. No caso, o Poder Executivo, através do seu prefeito ou através da investigação que hoje foi criada pela CPI. O que é que nós iremos discutir lá na audiência pública da próximo dia 30 é a questão jurídica. Ou seja, no contrato hoje que foi realizado pela empresa Copasa com o município há mais de 30 anos e em virtude da decisão que foi determinada pelo doutor Tiago, ela está sendo cumprida ou não? Está sendo a contento ou não? Nesse aspecto, nós vamos analisar na próxima segunda-feira, dia 30, às 14 horas, no Salão do Júri do Fórum Local. Ao meu lado, a doutora Tereza Raquel Dávila Riani, ela que é promotora de Justiça e Defesa dos Direitos do Consumidor e ela que já vem lidando com esse problema da crise hídrica desde pelo menos o ano de 2015, que foi através da sua promotoria que a Copasa, pela primeira vez, sofreu uma ação por parte do Ministério Público, ação essa que já visava, naquele ano de 2015, fazer com que a empresa regularizasse o abastecimento de água na cidade de Ubá. Doutora Tereza,
pelo acontecido hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Ubá, repleto de populares, pessoas insatisfeitas com o serviço que a Copasa vem prestando. A senhora, os seus companheiros de Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, enfim, resolveram intervir nessa questão. Teremos uma audiência pública importante na próxima segunda-feira, né? Exatamente. Não é por conta de hoje que a gente está intervindo. Já desde 2015, como foi falado, nós estamos atuando na ação civil pública. Hoje há mais de 20 poços artesianos perfurados em funcionamento graças a essa ação civil pública. E se ela não existisse, os poços não tivessem furados, a gente já está com abastecimento zero. Se hoje, a semana passada, a gente tinha 1/3 do abastecimento, estaria zero, graças à ação civil pública. Então as autoridades públicas estão agindo, estão fazendo a sua parte. Fato é que é uma crise que ela não começou em 2015. É uma sucessão, um conjunto de fatores que vem há muitos anos se somando pelo desmatamento, pelas infrações ambientais, pelo descaso da Copasa durante tantos anos, pelo uso irracional da água. A gente chegou nesse limite de crise hídrica que precisou dessa intervenção com essa ação civil pública. Sabendo já que isso ia acontecer, há mais de um mês atrás foi feita reunião no meu gabinete com o prefeito, com o procurador jurídico, com representantes da Copasa, onde foram solicitadas a eles algumas medidas para atenuar essa crise. E, na ocasião, mais 2 poços foram comprometidos de estarem em funcionamento, coisa que já está acontecendo, e outras medidas de cunho de publicização, transparência por parte da Copasa, que talvez seja essa a maior crítica que hoje a gente tem que fazer à Copasa. A falta de respeito ao direito de informação do consumidor. O consumidor não está sendo claramente informado do dia que vai haver o racionamento, quando que vai acabar, como que as coisas estão funcionando no âmbito da Copasa. Então, o anseio da população por informações, por medidas, é justo. A água é essencial, a gente vive sem luz, mas a gente não vive sem água. E, realmente, está tirando a população da sua serenidade, porque ficar sem água é impossível. Eu, como povo, também tenho sofrido com a falta de água e sei bem o que essa população que não tem recursos para adquirir um galão de água, um caminhão-pipa, vem sofrendo. Então é com base nessa ciência que eu tenho dos fatos que há mais de mês a gente já vem fazendo reuniões com a Copasa e com o prefeito para buscar essa solução. Agora, tirar ou não tirar a Copasa nesse momento não vai trazer água. Não é isso que vai trazer a água. É uma decisão que tem que ser tomada, é uma decisão por parte do prefeito. Claro que dentro de seguir os requisitos de legalidade, a legislação, a Constituição tem que ser respeitada. Uma vez respeitada, é decisão política do prefeito se continua ou não com a Copasa. O Ministério Público tem outro inquérito civil instaurado para apurar a legalidade ou não de uma continuidade da Copasa. E a gente está analisando todos os documentos que a Prefeitura tem encaminhado para o Ministério Público para analisar essa regularidade ou não da continuidade da Copasa. Agora, a decisão em si é uma decisão tomada pelo chefe do Executivo, que foi colocado lá onde ele está por decisão do povo. Como titular da Promotoria de Defesa do Consumidor, as pessoas, os populares, reclamam muito de que estão pagando ar nas suas respectivas contas, já que a intermitência do abastecimento é muito grande e com isso, quando a água vem empurrando o ar e o ar que gira o relógio e acaba gerando custo na conta de água, muitas vezes até maior do que a média do que as pessoas pagavam. O que a senhora pode, vamos dizer assim, colocar para essas pessoas em termos da defesa dos seus direitos enquanto consumidores perante essa situação? Tanto no PROCON municipal quanto no próprio Ministério Público, constatada a natureza coletiva da situação, o que eu reputo que é o caso, o Ministério Público, pela Promotoria do Consumidor, pode atuar visando a restituição dos valores pagos indevidamente, uma vez devidamente comprovado que não houve fornecimento de água naquele período, e pleitear essa restituição ao consumidor desse valor eventualmente pago.
Qual a sua expectativa para essa reunião do dia 2, com a presença da presidente da Copasa, que, como foi dito aqui, será intimada a comparecer? Dia 30. Dia 30, perdão. Eu acho que a população tem que se organizar civilizadamente, de forma serena, para a gente poder chegar a um denominador comum na reunião. Ela vai ter a peculiaridade de servir de ata de um possível acordo com a Copasa e a Prefeitura de Ubá para ser juntado nessa ação civil pública que a gente já tem em trâmite. Uma vez descumprido eventual contrato, nós vamos executar o que já estamos fazendo, executando a multa, como a diretora da Copasa poderá até responder por crime de desobediência caso desobedeça a ordem judicial. Então, a gente está buscando aí cercar todos os lados jurídicos da questão, não podendo esquecer que a atual conjuntura, ela decorre aí de talvez uma negligência de muitos anos e que a gente não vai conseguir plantar água de uma hora para outra. Então, até para exigir medidas, a gente tem que ter o bom senso no que exigir. Né? Vamos obrigar a Copasa a fornecer 100 caminhões-pipa. Ótimo, mas a gente já tem que pensar, onde esse caminhão-pipa vai buscar água? Porque não é um mérito de Ubá essa crise. Visconde Rio Branco, Viçosa, as cidades da região toda passam por essa crise. Onde nós vamos buscar essa água? É uma questão também que a gente deve pensar e procurar solucionar coletivamente, né, envolvendo aí todas as autoridades públicas, a população e a Copasa na solução desse problema. Comigo a vereadora Jane Lacerda. Hoje foi instaurada a CPI da crise hídrica aqui na Câmara Municipal de Ubá. Um grande número de populares aqui presentes, também autoridades do Ministério Público, do Poder Judiciário. E hoje houve realmente uma intenção muito grande por parte dos vereadores, os 11 vereadores assinaram a criação dessa CPI, e também por parte dos representantes do Ministério Público e também do Poder Judiciário em ajudar a resolver esse problema da crise hídrica. Vereadora, você faz parte da CPI, você é um dos 5 vereadores que vão integrar essa CPI. Como é que você pretende nortear a sua atuação nessa CPI? Olha, eu pretendo promover bastante estudo, né? Como eu disse, voltar ao passado, buscar trazer para agora os erros que foram cometidos das gestões passadas, da própria Copasa, e tentar fazer com que isso traga algum resultado para frente aí, para não se cometer os mesmos erros que vem sendo acontecido aí durante o decorrer desses anos. Vereadora, aqui é um exemplar do Jornal Noticiário, tá? É um exemplar, como a vereadora pode notar, que fala como os ubaenses estão se preparando para a Copa do Mundo, no caso a Copa do Mundo de 2014. A matéria é, para ser mais exato, de 30 de maio a 13 de junho de 2014. O Ubá pode ter problemas no abastecimento de água. Está aqui a matéria de 30 de maio de 2014, ou seja, o problema lá atrás já era antevisto, né? Sim, inclusive não é um problema só da Copasa, é um problema que nós vamos apurar e trazer, né, a verdade aí para a população. Quais foram os erros cometidos pelas gestões passadas, né, e vários outros fatores que vêm aí depredando a natureza e sendo responsável também por essa crise de hoje. Muitas pessoas serão convocadas para depor nessa CPI? Sim, desde 1974, onde foi assinado o contrato com a Copasa, se passaram várias gestões, né? E nós vamos estar conversando com esses gestores, né, e vendo qual a parcela de culpa de cada um, aonde foi que eles omitiram, né, se omitiram. Comigo o vereador Antero Gomes de Aguiar, ele também é um dos vereadores que vão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as causas da crise hídrica. São os vereadores Edeir Pacheco, Pastor Daci, Jane Lacerda, José Roberto Filgueiras e Antero Gomes de Aguiar, que vão fazer essa CPI, vão compor os trabalhos dessa CPI. Vereador Antero, como vai ser a sua atuação nessa CPI? Como você vai nortear a sua ação nessa Comissão Parlamentar de Inquérito? Eu acho o seguinte, eu ainda fico em dúvida sobre essa crise hídrica. Porque o certo mesmo era a CPI da Copasa. Porque, na verdade, o povo da nossa cidade está sofrendo com a falta de água. Inclusive, teve lá no Piso da Luz
uma manifestação. Eles têm todo direito e correto. Por quê? Isso é desespero. É desespero. O que é você chegar na sua casa, tarde da noite, né? Tudo sujo, cansado, e abrir uma torneira e não ter água. E apesar disso, a água, que mesmo sem água, eles estão pagando um preço, como tivesse água ou mais. Então eu acho aí é uma coisa, eu queria mesmo, era a CPI da Copasa. Porque ela ficou 30 anos, mais de 30 anos na cidade de Ubá e não investiu nada. Não investiu nada. Então eu quero ter bem claro, vamos continuar debatendo isso aí, porque isso aí não pode ser assinado sem uma garantia que nós possa passar pelo povo da nossa cidade, que está sofrendo. Falou aqui, né, então são todos nós, mas a parte alta está pior. Fica 5 dias embaixo, mas na parte alta é 15 dias, 20 dias sem água. Como é que a gente pode viver, né, na situação dessa? Ficar 20 dias sem cair água na sua caixa. Então isso aí é um absurdo. E o problema é que o valor é o mesmo ou mais. Por quê? Estão pagando água. Então eu acho que isso aí nós temos que debater mesmo. E isso aí não pode ser assinado enquanto não tiver legal mesmo, que nós possa estar cobrando da Copasa o investimento na cidade, que há 30 anos não faz nada. Vereador, aqui em minhas mãos uma edição do jornal O Noticiário, datado aqui do dia 30 de maio até o dia 15 de junho de 2014. Nessa edição, a Copasa já admitia a possibilidade de racionamento de água na cidade. A Copasa, em 2014, antes da primeira crise hídrica, a Copasa já falava que o Ubá pode ter problemas no abastecimento de água e temia que a estiagem se prolongasse além do período normal. Isso em 2014, nós estamos em 2017. O que aconteceu que ninguém fez nada, apesar desses alertas? Pois é, você está vendo, né? Foi aprovada em 2014, até hoje não fez nada. Então, isso está entrando hoje aí, não vai passar direto. Isso vai passar direto. Isso aí praticamente nós estamos entrando contra a falta de chuva, contra São Pedro. E sendo que a culpa de tudo somos nós, né? Que tem um desmatamento aí, de qualquer maneira. Se o fiscal vai lá e dá aí um embargamento, a prefeitura vai, libera o alvará de desaterro, de desmatamento, mas não estão plantando árvore, não estão investindo nessa área. Então isso aí, eu já fico em dúvida também sobre essa aprovação aí que está passando aqui hoje, mesmo igualzinho à população que saiu aqui, muito triste, porque pode ser que se passa direto. Isso aí é uma coisa que eu vou continuar debatendo, nós vamos investigar direitinho, porque nós quisemos investimento, que até hoje não teve nada que possa garantir o povo que da agora para frente eles vão ter água nas suas caixas d'água. Comigo o vereador José Roberto Filgueiras, ele é um dos 5 vereadores que vão compor a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar as causas da crise hídrica da cidade de Ubá. Vereador, hoje plenário lotado de populares, representantes aqui do Ministério Público, do Poder Judiciário, o Poder Judiciário inclusive marcando uma reunião para o próximo dia 30, às 2 horas da tarde, lá no fórum, com a presença inclusive da presidente da Copasa. Tudo isso dá a entender de que a cidade finalmente acordou, né? Exatamente. Nós não podemos esperar mais para dar uma solução para a população, né? Tanto legislativo, executivo, judiciário, Copasa, nós temos realmente que resolver essa situação. A CPI ela foi criada, ela vai agora, a partir de agora, ela vai apurar os fatos, o que nos levou a estar vivendo essa crise hídrica, porém a CPI ela não vai colocar água em nossas casas amanhã. Ela vai ser um trabalho, ela vai ser desenvolvida num período de 120 dias, mas ao mesmo tempo ela vai estar apurando os fatos para que nós não venhamos passar mais essa crise hídrica. Agora, a reunião de segunda-feira no fórum, com todas as autoridades, com o presidente da Copasa, essa reunião sim vai ser muito importante, porque essa reunião vai ter um presidente da Copasa e ele vai poder estar falando, normalizando esse abastecimento de água. Agora, a Câmara de Ubá, essa legislatura ela entra para a história, porque passamos por outras crises anteriormente e não se fizeram nada. Hoje nós não precisaríamos estar passando por isso, mas como a omissão de todos os gestores que passaram antes de nós, nos levaram a essa situação de hoje que a gente está vivendo na cidade de Ubá. Nós vamos trabalhar firme para que realmente aconteça aqui na cidade de Ubá o abastecimento correto de água. Como você pretende nortear a sua atuação nessa CPI?
Olha, a comissão ela é formada por 5 vereadores, e aí tem um presidente, um vice-presidente e um relator. Eu coloquei meu nome à disposição dos vereadores para estar ocupando um desses 3 cargos. Aí vamos, quinta-feira nós vamos nos reunir para definir quem vai ocupar aí qual função. Aqui nas minhas mãos, um exemplar do jornal O Noticiário, datado do dia 30 de maio a 14 de junho de 2014. Aqui na página 3, a manchete é: Copasa admite a possibilidade de racionamento de água na cidade. E a matéria prossegue ainda na página 3, onde a Copasa diz que o Ubá pode ter problemas no abastecimento de água. Isso em 2014, vereador. Então, eu chamei a atenção desse fato aqui na Palavra Livre. Hoje, o nosso vice-prefeito, quando ele era vereador, ele já tinha feito também uma proposição alertando que em 2015 o Ubá não teria água para abastecer o município. E nada foi feito. Para poder resolver esse problema. Então hoje nós estamos tomando aqui atitude para que esse problema seja resolvido e no futuro a gente não venha passar por essa situação. Comigo o vereador Edeir Pacheco, ele é um dos 5 vereadores que integram a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar as causas da crise hídrica instalada hoje na Câmara Municipal de Ubá. Vereador, hoje muita gente aqui no plenário da Câmara, presença também de representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e os 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, agora estão unidos em prol da população da cidade. Teremos, inclusive, uma importante reunião no próximo dia 30, né? Eu até disse ali agora há pouco que eu tenho que cumprimentar aqui a todas as instituições, porque à tarde nós tivemos uma reunião lá na Promotoria Pública, né? E para poder falar um pouco a respeito do assunto de água. Uma vez que quase todos os promotores moram aqui em Ubá, inclusive com o juiz, né? Todos moram aqui e sabem da deficiência de água com que passa o Ubá. Então foi importante essa participação deles aqui hoje, essa abertura que a presidente deu aqui para que seja, né, explanado aqui pelo doutor Grace aqui e pelo doutor Nira e doutor Tereza Raquel, essa reunião que nós vamos ter no dia 30 lá no fórum, né, juntamente com essa solicitação da presidência da Copasa, para tratarmos e aonde vamos poder aqui ouvir a sociedade, o povo, aqueles que estão sendo atingidos pela água. Apesar de que um número muito menor assim, de pessoas, que o fórum parece que cabe 120 pessoas. Então, um número menor, mas a participação da população e falar, explanar e fazer sua reclamação vai ser de grande valia. Como você pretende nortear a sua atuação nessa CPI, você que é um dos 5 vereadores que integram essa comissão parlamentar de inquérito? Essa CPI, o intuito, né, é a CPI da crise hídrica, e nós precisamos deixar muito claro para a população que com essa criação dessa CPI hoje, com a criação da CPI neste momento, não significa que nós vamos dar resultado de água para a população amanhã, mas é um estudo que nós vamos apurar, vai ser uma investigação que nós vamos apurar as responsabilidades de todos aqueles que foram envolvidos no caso, vamos dizer assim, uma vez que o contrato nosso é de 1974 e que está ainda em vigor aqui na nossa cidade, e nós precisamos de esclarecer quais são as razões que fizeram com que chegasse ao ponto que chegou, sem investimento, né, sem a infraestrutura necessária para fazer com que a população hoje não pagasse caro como está pagando hoje com a falta de água nas suas casas. Está aqui nas minhas mãos uma edição do Jornal Noticiário, datada de 30 de maio a 13 de junho de 2014. A manchete é: Copasa admite a possibilidade de racionamento de água na cidade. É um jornal de 2014, onde a empresa já alertava para a possibilidade de falta de água na cidade. Em 2014 vivemos a nossa primeira crise hídrica. Estamos na 4ª crise hídrica, vereador. A CPI pretende ir fundo nessa questão, né? A CPI hoje, a proposta por nós foi exatamente nesse sentido, que nós precisamos de apurar todos esses fatos. Mas eu até disse hoje lá no Ministério Público que a Copasa sequer dá obediência a qualquer pessoa, né? Eu nem sei até no Ministério Público, uma vez que nós vamos até solicitar essas informações. A CPI vai ter esse trabalho de fazer solicitar essas informações. Mas no dia 14 de agosto, o senhor fez um requerimento solicitando a Copasa, que ainda naquele momento não tinha ainda racionamento, ainda tinha um pouco de água, não assim
com fartura, mas tinha água. Pedimos a eles assim umas informações, quais serão as medidas que seriam tomadas, que estavam sendo tomadas para evitar com que a crise acontecesse aqui no mês de setembro, outubro, novembro, e nenhuma resposta até hoje. Isso foi dia 14 de agosto, quer dizer, nós estamos sem resposta até hoje. Então a Copasa sequer, ela dá obediência à Câmara e eu acredito que até à própria Prefeitura. E nós vamos fazer essa apuração dos fatos, porque nós temos que punir a quem direito. Se for a Copasa, se for as administrações, doa quem doer, mas nós vamos fazer essas apurações. Eu converso agora com o vereador Pastor Darcy, ele que é o 5º integrante dessa comissão parlamentar de inquérito que vai investigar as causas da crise hídrica na cidade de Ubá. Na verdade, os 11 vereadores da Câmara Municipal de Ubá subscreveram essa CPI, mas o vereador Pastor Darcy, com mais 4 de seus companheiros, eles serão os responsáveis pela condução dos trabalhos dessa CPI. Vereador Pastor Darcy, como é que o senhor pretende nortear a sua atuação nessa CPI? Olha, haja visto que tudo tem que ter um início. O chute inicial foi exatamente a primeira postagem que nós fizemos, dizendo que a CPI ia ser uma realidade. Daí por diante, os anos foram acirrados, os outros vereadores foram animando e eu seria realmente o vice-presidente, entendeu? Mas como eu vi que tinha muita gente interessada, me declinei, fui para o 5º lugar, dei espaço para todo mundo trabalhar, mas eu pus uma condição, eu só assinaria se os demais vereadores assinassem também. E nós queríamos uma CPI não de uma comissão de 5 elementos, mas sim de todos os 11. E a moda pegou, a coisa aconteceu e esperamos que realmente a comunidade acredite em nós. A transparência vai ser o trivial do tempero. Nós queremos convidar o povo para participar, né, para assistir o nosso trabalho, porque apesar do Dr. Grace, o promotor, dizer que realmente é uma parte política, mas o nosso resultado da CPI vai para a mão deles, porque nós vamos achar mais culpados aí, tá? Não é só a Copasa, tem mais outros que fizeram de cegos, surdos e mudos, e eles vão ter que aparecer também nessa história, e isso vai dar um embasamento muito grande, muito bom, para que realmente a Copasa venha fazer o contrato mais fortalecida depois de todo o trajeto do nosso trabalho. Fazendo eco às suas palavras, eu estou aqui em minhas mãos, Pastor Darcy, com a edição do jornal O Noticiário, datada do dia 30 de maio a 13 de junho de 2014. A manchete aqui está. A Copasa, naquela época, já admitia a possibilidade de racionamento de água na cidade. Isso foi antes da Copa do Mundo de 2014. O resultado foi que nós tivemos crise hídrica naquele ano, tivemos outra crise hídrica em 2015, mais uma em 2016 e estamos vivendo talvez a pior delas agora nesse ano de 2017. A CPI vai fundo nisso, com certeza, né? A CPI vai fundo porque realmente essa solução não é a curto prazo, não é no estalar de dedos, não, mas as providências serão tomadas, né? A CPI vai fundo porque isso não pegou assim no estalar de dedo também, não. Isso vem acontecendo, essa está sendo uma das piores crises hídricas e talvez 2018 promete muito mais ainda. Só que até lá nós já teremos algumas barragens feitas, a prefeitura vai ter que negociar com o fazendeiro, com o proprietário de fazenda, fazer as barragens lá de muitos 1000 litros d'água, aproveitar a água da chuva, a chuva cai, vai embora, e nós ficamos a ver navios. Então, isso aí tem maneira de fazer, tem maneira de segurar a água da chuva. Essa água represada também vai fazer o lençol freático subir, novas minas surgirão. Nós vamos na cidade de Extrema e vamos trazer um modelo de 22 anos atrás eles começaram a plantar arvoredos, né? Matas e mais matas, e hoje nasce água em todos os lugares de Extrema. Até os vizinhos estão copiando, os outros municípios, copiando a maneira de fazer água nascer. Plantando árvore, a água aparece. Palavras aqui do vereador Pastor Darcy, ele que é um dos 5 integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nessa noite do dia 23 de outubro, aqui no plenário da Câmara Municipal de Ubá, para investigar as causas da crise hídrica que a cidade atravessa.
A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.